Bom dia a todos. Queridos, nós estaremos nesse momento dando continuidade à nossa série de estudos nas doutrinas reformadas e, como sempre fazemos, buscamos pedir o auxílio do Senhor antes de nós começarmos o nosso estudo. Então vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, amado e bondoso Pai, te louvamos e te bendizemos pelo privilégio que nesta hora temos de podermos juntos pararmos para meditar, para refletir, para aprender da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, neste momento, a podermos compreender, Senhor, essa doutrina que encontra-se na Tua Palavra, que é tão importante, que nos alerta a respeito do destino eterno daqueles que não Te conhecem. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos este estudo e assim vivermos uma vida, ó Deus, em que possamos nos livrar, ó Deus, desse destino eterno e proclamar o Teu Evangelho para que muitas outras vidas também possam ser salvas. Assim eu te peço, eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tudo que nós estudamos até aqui nos trouxe a este ponto final em que nós estaremos estudando o estado eterno. E quando nós falamos a respeito do estado eterno, ou também poderíamos chamar de destino eterno, nos referimos àquele estado da existência do ser humano em que depois da ressurreição final, depois do juízo final, ele passará toda a eternidade. Então, hoje nós vamos tratar especificamente a respeito do destino eterno dos ímpios, ok? Então, hoje estaremos tratando do destino eterno daqueles que não receberam a Cristo como seu Salvador aqui nesta vida e que vieram a morrer e que aguardam, o julgamento final. Então, é comum nós encontrarmos pessoas afirmando assim: a minha casa é um inferno, ou eu passei por um inferno essa semana. E essas expressões, meus queridos, elas são ditas por muitos e você entende que não é uma expressão literal, é uma hipérbole, é um exagero, não é? Como que deixando claro que a pessoa passou por um momento extremamente difícil, doloroso, cruel, excruciante. Então, é importante, queridos, nós entendermos que, seja qual for a experiência humana, por mais que ela seja ruim, por pior que ela seja, ela não pode ser comparada ao inferno. Se nós tentássemos imaginar o pior sofrimento possível aqui nesta vida, nós não conseguiríamos ampliar nossa imaginação suficiente para alcançar a terrível realidade do que é o inferno. Por mais que você pensasse em uma situação ruim e você levasse ela ao extremo, você nunca chegaria a, de fato, entender quais são os sofrimentos, as dificuldades, as lutas, na sua totalidade, que o homem vai estar enfrentando ou experimentando ali no inferno. Então, essa é uma questão que geralmente tem suscitado na humanidade muitas dúvidas e, consequentemente, muitas pessoas têm se levantado para tratar a respeito do estado eterno do ser humano, ok? Então, quando nós pensamos em algumas respostas a essa realidade, nós podemos mencionar, por exemplo, a reencarnação, que tem sido uma visão bastante popular nos nossos dias por causa da proliferação do espiritismo. Então, esta perspectiva, ela vai ensinar, queridos, que nós temos múltiplas e sucessivas vidas, não é? Então, lá no túmulo do pai do espiritismo, Allan Kardec, está escrito a seguinte frase:
nascer, morrer, renascer e progredir sempre, refletindo justamente a crença de que o homem, ele aqui neste mundo, ele tem sucessivas vidas, múltiplas vidas, num constante aperfeiçoamento, até chegar ao ponto em que ele não precise mais encarnar. Porém, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, você vai encontrar o autor aos Hebreus, por exemplo, lá no capítulo 9, verso 27, dizendo assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, Deus deixou esta ordenança, Ele estabeleceu esta realidade de que cabe ao homem morrer apenas uma vez e depois o que vem é o juízo. Então nós morremos aqui, ou vamos para o céu ou vamos para o inferno, e ali aguardamos o juízo de Deus. Não temos outras vidas, ok? Mas nós também podemos mencionar, queridos, uma outra perspectiva, que é a perspectiva materialista, que em nossos dias também tem ganhado uma forte expressão. E eles dizem que o homem não possui alma. O homem, ele é composto tão somente de matéria. E quando ele morre, então, acabou-se o homem, acabou-se a mulher. Não existe nada além da morte. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, você vai ver o Senhor Jesus Cristo dizendo claramente em Mateus capítulo 10, versículo 28, o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, é uma realidade bíblica que o homem é composto de corpo e alma. E o Senhor Jesus diz: olha, não temam os homens, porque os homens, eles matam apenas o seu corpo. Tema principalmente, ou primordialmente, ou especialmente a Deus. Porque Ele pode tanto lançar no inferno o corpo quanto a alma do homem, ok? Então, o Senhor Jesus deixa claro, não devemos temer a homens, mas temermos a Deus. Uma outra perspectiva é a perspectiva universalista, que vai ensinar que no final todos serão salvos, que o inferno vai ser esvaziado e que no final das contas Deus vai perdoar todo mundo vai ser salvo. De acordo com essa perspectiva, queridos, todas as religiões conduzem a Deus, não é? Todas as religiões são válidas e todas elas acabam cumprindo este propósito de levar o homem a Deus. Porém, não foi o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, não foi aquilo que Ele deixou claro nas suas palavras, quando Ele mesmo disse que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, que haverão alguns que estarão à sua esquerda e à sua direita, que ouvirão aqueles que forem salvos vão ouvir do Pai dizendo: vinde a mim, benditos, para o gozo eterno. Enquanto que outros ouvirão da parte de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno do inferno. Então, essa perspectiva universalista, meus queridos, ela é extremamente equivocada. Paulo, ele vai escrever na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, verso 27, mencionando o profeta Isaías, ele diz assim: também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, você vai perceber claramente a palavra de Deus dizendo o seguinte: Deus, Ele não vai salvar todos aqueles que forem descendentes de Abraão segundo a carne, não. Deus vai salvar aqueles que de fato têm a mesma fé de Abraão. E isso também se aplica à nossa realidade. Nem todos aqueles que estão na igreja serão salvos, porém aqueles que verdadeiramente se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo.
Mas há também uma outra perspectiva conhecida como aniquilacionismo, que é justamente a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que após algum tempo eles serão extintos, exterminados, aniquilados, deixarão de existir. Então, você vai encontrar alguns homens que são inclusive respeitados entre o meio cristão, homens que reconhecidamente homens de Deus como John Stott, mas que defenderam essa doutrina. E infelizmente, queridos, nós sabemos que nesse aspecto ele estava errado, porque a palavra de Deus nos ensina uma outra realidade. Mostra que sim, os ímpios eles sofrerão eternamente. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, é dito o seguinte: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Uma outra expressão para dizer eternamente, né? Serão atormentados eternamente. Nós vamos ver também outros textos aqui que vão justamente falar desta eternidade sofrendo, que será justamente o destino eterno dos ímpios. Então, queridos, exposto aqui essas perspectivas que não são corretas à luz da Bíblia e que não são as nossas perspectivas, nenhuma delas se encaixa com aquilo que nós cremos, eu gostaria então de convidá-los para agora entendermos à luz das Escrituras o ensino bíblico a respeito do inferno. Em primeiro lugar, acho que é importante nós deixarmos logo claro que o inferno ele é um lugar. Por que que nós temos a preocupação de expormos este ponto? Porque muitas pessoas acreditam que o inferno ele é um estado, não é, do ser humano, mas que não necessariamente ele é um lugar. Outros acreditam que é apenas uma metáfora, mas que de fato não existe o inferno. Porém, queridos, quando nós vamos ler as Escrituras, você vai perceber que há pelo menos 50 textos na Bíblia que falam diretamente a respeito do inferno, que falam justamente diretamente a respeito de um lugar de punição eterna. O próprio Senhor Jesus Cristo, não é, ele mesmo, durante todo o seu ministério, ele esteve por diversas vezes falando a respeito do inferno. Na verdade, se você for analisar de forma bem detalhada, você vai perceber que Jesus falou mais no inferno do que no céu. E uma dessas passagens encontra-se lá em Marcos. Eu vou pedir que você abra comigo Marcos capítulo 9, do verso 43 até o verso 42. Marcos capítulo 9, do verso 43 até o verso 48, perdão. 48. Nos diz assim a palavra do Senhor: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Inextinguível é o fogo que não se apaga, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o.
É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Veja, Jesus fala aqui claramente nesse texto a respeito do inferno. Inclusive, ao se referir ao inferno, ele utiliza a palavra Guena, que era justamente a palavra utilizada para um local que havia em Israel, um lugar chamado Vale de Inom. Esse local ele ficava ao sul de Jerusalém e era um local onde se queimavam lixo e onde também se colocavam ali sacrifícios. Você vai encontrar nas Escrituras, na época do Antigo Testamento, que muitos israelitas que eram seduzidos para adoração a Moloque, eles entregavam seus filhos e jogando-os ali naquele local onde havia aquela combustão, aquele fogo que constantemente estava ali consumindo carcaça de animais, lixo. Então, era o pior lugar. Não é? E Jesus usa justamente essa expressão para retratar aquilo que é a realidade do inferno. Ao dizer que os ímpios vão para esse local, né, o Gena, tem justamente aqui uma ideia de quão horrível será para o homem ser lançado no inferno. De certo, queridos, não havia outra figura para demonstrar o quanto o inferno será, ou já, né, terrível, o quanto é cruel e doloroso e agonizante para o homem ser enviado para o inferno. Então, não havia descrição mais chocante do que esta naquele contexto. Não havia uma descrição que descrevesse de uma forma assim tão dura, impactante, o sofrimento terrível do inferno. E aqui, queridos, você vê que não é uma metáfora, não é um estado, mas que o inferno ele é um local, ele é um lugar real. Eu sei que hoje você falar do inferno para muitas pessoas parece um argumento sem sentido, elas menosprezam essa ideia, porque elas não concebem como nós cremos na realidade de que há um local assim. Mas o fato é, meus queridos, que a palavra de Deus, ela mostra claramente a realidade do inferno. E ela faz questão de pintar com cores muito vívidas, para que eu e você, para que os homens e mulheres possam ter noção daquilo que daquilo que o inferno é, daquilo que eles experimentarão se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não se converterem a Cristo. Portanto, o inferno ele não é uma metáfora, não é um símbolo, não é uma descrição, né, dos nossos sofrimentos presentes, por mais duros que eles sejam. O inferno não é um estado mental, o inferno ele é um lugar, certo? O segundo ponto importante para a nossa reflexão é que o inferno ele é um lugar de consciência, certo? Quando o Senhor Jesus diz, no texto que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo 9, melhor é isso do que aquilo. Então Jesus revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes das suas escolhas. Vão estar conscientes de que poderiam ter, cortado certas coisas das suas vidas, porque a linguagem lá ela é simbólica, arranca o teu olho, arranca a tua mão, não é literal, mas é uma linguagem justamente para dizer arranque aquilo que muitas vezes é tão precioso para você, mas que está fazendo mal para você, que está levando para o inferno. As pessoas que estão no inferno, elas
vão se lembrar que num dia, que durante os dias que eles estiveram aqui neste mundo, eles fizeram as escolhas deles. Eles rejeitaram, eles ouviram a pregação, eles preferiram permanecer na incredulidade, eles preferiram abraçar a perspectiva do mundo, de que não existe juízo, de que não existe inferno, de que não existe Deus. Então, meus queridos, aqueles que estão no inferno e aqueles que vão para o inferno saberão onde estão e por que estão ali. Podemos mencionar também aqui a parábola do rico e de Lázaro, quando o Senhor Jesus ele vai justamente mencionar esta realidade que nós estamos mencionando aqui. Lá em Lucas capítulo 16, o verso 23 ao verso 24, quando é dito assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Aqui também, queridos, nós vamos perceber claramente, não é, que o rico ele está completamente consciente da realidade do inferno, do seu sofrimento e da realidade do céu, que outras pessoas estão no local contrastante, né, ao extremo. Enquanto ele está ali sofrendo terrivelmente, há pessoas que estão desfrutando da comunhão com Deus plena, em plenitude de alegria, em plenitude de felicidade. Então, queridos, assim nós podemos entender que a memória vai acompanhar o ser humano após a sua morte. Assim como os remidos que vão para o céu, eles se lembrarão, porque eles estão ali e se lembrarão da sua vida aqui neste mundo. Aqueles que morrerem sem Cristo também vão se lembrar da realidade que viveram aqui neste mundo. E aí você fica pensando, imagine como será para as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvirem o Evangelho durante a sua vida, se lembrarem que a eles foi dada a oportunidade de se arrependerem, de crerem e de não estarem ali. Imagine aqueles que nasceram no lar cristãos, lembrando-se dos conselhos dos seus pais, lembrando-se das orações dos seus pais por eles, mas que eles preferiram não dar ouvidos. Então, queridos, essa é uma realidade terrível, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. É aquilo que vai acontecer com os seres humanos quando forem lançados no inferno. Veja, terceiro lugar, o inferno é um lugar de permanente sofrimento. No texto que nós lemos, você observou que é dito diversas vezes que no inferno o fogo não se apaga e nem o verme morre, que justamente aponta para essa realidade de que o sofrimento no inferno ele vai ser constante, permanente e vai durar toda a eternidade, meus queridos. Então, a imagem de um fogo queimando eternamente nos leva justamente à ideia de que é um local de punição eterna. E punição nos mais variados sentidos. Porque muitas vezes nós pensamos que o inferno ele vai ser um tipo de punição apenas física, mas a punição lá ela vai abranger o homem na sua totalidade, tanto o corpo quanto a alma. Os sofrimentos serão tanto no corpo quanto na alma, e eles serão constantes, eles serão por toda a eternidade. Anthony Huckman, ele vai dizer o seguinte: o objetivo das figuras, porém, é que o tormento e as angústias internos simbolizados pelo verme nunca terão fim, e os sofrimentos exteriores simbolizados pelo fogo nunca cessarão. Se as figuras utilizadas nesta passagem não significam sofrimento sem fim, então
elas não significarão coisa alguma. Ou seja, essas figuras elas mostram que este sofrimento será por toda a eternidade. Então precisamos tomar muito cuidado, meus queridos. Jesus disse que os justos irão para a vida eterna, mas os ímpios para o tormento eterno. Então veja, não existe essa realidade de que os ímpios serão aniquilados. Não. Assim como os que creem vão para a glória eterna, os que não creem vão para o sofrimento eterno. E de acordo com João, os ímpios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, conforme nós já lemos aqui em Apocalipse 20:10. Quarto lugar, outro ponto importante é que o inferno ele é um lugar da ira de Deus. Então, o texto vai dizer que ali o fogo não se apaga. Ou seja, a ideia aqui é de que este fogo é o fogo da ira de Deus. Então, quando nós olhamos para esta realidade, queridos, nós percebemos, às vezes as pessoas questionam, né? Mas Deus vai estar no inferno? Não é? Mas o inferno não é exatamente a ausência eterna de Deus. Veja, meus queridos, Deus ele é onipresente. Isso significa que ele está em todos os lugares, certo? E que essa presença de Deus, ela não é somente uma presença amorosa. Deus não está em amor em todos os lugares. O inferno, ele é um inferno porque Deus está lá com toda a sua ira. E o céu só é o céu porque Deus está lá com todo o seu amor. E veja, é dessa presença amorosa de Deus que o ímpio vai ser banido eternamente. É a separação justamente deste amor benevolente da parte do Senhor. Eles estarão na presença de Deus, mas diante da ira de Deus. E como eu disse, queridos, o Senhor Jesus, Ele tratou mais sobre o inferno, mais sobre a ira de Deus que sobrevirá àqueles que não se arrependerem e crerem, do que o próprio céu. Cristo falou sobre a ira de Deus mais do que sobre o amor de Deus. Jesus alertou a respeito do inferno de fogo, Mateus 5:22, a respeito da destruição eterna, Mateus 7:13, onde haverá choro e ranger de dentes, Mateus 8:12. Então, veja, Jesus ele falou sobre esse assunto sem rodeios. Ele pregou o inferno e a condenação. Então, os homens dos púlpitos fariam bem se seguissem justamente o exemplo de Cristo e pregassem o inferno de forma categórica, de forma clara e constante também. Eu sei que às vezes as pessoas olham, mas não, pastor, faça uma pregação assim, né, mais amorosa. Às vezes tem pessoas que têm essa ideia. Graças a Deus não é o caso aqui. Mas você ouve falar de pessoas que, não, pastor, não fale sobre o inferno, isso vai assustar as pessoas. Mas Cristo falou justamente para que as pessoas pudessem estar alertas e atentas para o seu destino eterno. Não falar sobre o inferno para as pessoas que estão indo para o inferno, isso sim não é amor. Quinto lugar, outra verdade que precisa ser deixada clara: o diabo ele não vai ser o chefe do inferno, ele não é um chefe do inferno. Diante do ensino bíblico, não é, que tanto os homens como os demônios serão punidos no inferno, não podemos permitir que essa visão popular, não é, que se tornou tão comum nas pessoas, devido a algumas expressões artísticas, de que o diabo ele vai estar lá no inferno, né, com o seu tridente,
espetando as pessoas, responsável por pela manutenção do sofrimento das pessoas. Não. Apague essa imagem da sua mente, porque não é a imagem que a palavra de Deus descreve. Na verdade, o diabo, ele nem sequer está no inferno agora. O diabo, hoje ele está aqui na terra. E nós vimos que na semana passada, nós tivemos a oportunidade de ver que ele está amarrado para não impedir que o evangelho chegue às nações, certo? Nesse aspecto ele está contido, mas em outros aspectos não. Eu sei que muitas vezes as pessoas, até por uma falta de honestidade intelectual, eles vão dizer: não, mas vocês dizem que o Satanás está amarrado. Como é que Satanás está amarrado com tudo isso que está acontecendo hoje? Não, a questão lá é específica. Ele foi amarrado para não enganar as nações. Quando Deus disse a Adão: não coma da árvore do conhecimento, ele não falou não coma de nenhuma árvore, ele foi específico: não coma desta árvore. Então a palavra de Deus diz que ele está amarrado especificamente para não impedir que o evangelho possa chegar às nações. Mas veja, queridos, ele está atuando hoje nos nossos dias. O mundo jaz no maligno. Satanás não está no inferno, Satanás está aqui, está aprontando, agindo e realizando as suas obras. Claro que sempre dentro do controle soberano do Senhor, mas ele está agindo. Satanás será lançado no lago de fogo para ser eternamente punido juntamente com todos os seus anjos após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Satanás não vai para o inferno, nem para governar, para comandar, não, ele vai sim para sofrer, ele vai para ser ali também punido eternamente. Então, o inferno não é um local onde Satanás governa. Quem governa o inferno é Deus. Sei que isso pode chocar algumas pessoas, mas essa é a realidade. Nós somos sempre alertados nas Escrituras a fugirmos da ira de Deus. Sexto lugar. Finalmente, o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 20, do verso 13 ao 15, que é dito da seguinte forma: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, o lago de fogo deve ser identificado como um lugar de punição definitiva de todos os ímpios. É dito que a própria morte e o inferno são lançados depois do juízo ali para dentro do lago de fogo. E há uma diferença entre o inferno e o lago de fogo. Isso nós precisamos deixar claro. O inferno existe hoje, mas deve ser um local considerado por nós transitório. Então, lá no inferno hoje estão as almas daqueles que morrem sem Cristo. Mas como nós sabemos, quando Cristo voltar, todos vão ser ressuscitados. E inclusive os ímpios serão ressuscitados, e serão ressuscitados para o juízo, e serão então lançados no lago de fogo. Portanto, no sentido, o lago de fogo é ainda pior do que o inferno atual. Podemos então considerar como sendo um inferno definitivo. Então, o lago de fogo, que é descrito nas Escrituras como sendo a segunda morte, é este inferno definitivo. Porque hoje quem está no inferno, nesse aspecto transitório, ele está sofrendo na sua alma,
quando o homem passar pelo julgamento, vão ser lançados no lago do fogo, nesse inferno definitivo, o corpo e a alma do homem. Um homem completo, a mulher completa, ok? Então, é importante nós entendermos esta realidade. Trazemos algumas aplicações para as nossas vidas nesta hora. Primeiro, se você ainda não está em Cristo, saiba que o inferno é real. Saiba que o inferno é real. Você vai ouvir muitas pessoas em nossa geração afirmando que o inferno não existe, que isso é uma história inventada pelos homens, que não tem o menor cabimento crer na existência deste lugar. Mas a palavra de Deus fala claramente. Você mesmo, pela incredulidade do seu coração, vai ser muitas vezes tentado a não acreditar na existência do inferno. Mas entre os seus achismos e aquilo que a palavra de Deus diz, fique com a palavra. Creia na palavra. Então, hoje tivemos, queridos, a oportunidade de estudar vários textos que tratam de uma forma bastante categórica, direta, clara, a respeito da realidade do inferno e quão horrendo é o inferno, quão terrível será o sofrimento daqueles que vão para o inferno. Então, todos que não estão em Cristo hão de suportar o peso da ira de Deus. João vai dizer que Deus mesmo é quem pelejará contra eles. Não há nada entre você e o inferno a não ser a misericórdia de Deus. Saiba que se você hoje está vivo, é a misericórdia de Deus quem impede de você não estar no inferno. Então, não abuse desta misericórdia. Não abuse, antes, pelo contrário, se arrependa. Se arrependa e creia que Cristo morreu na cruz para tomar o seu lugar, para sofrer a punição eterna em seu lugar e livrar você do inferno. Eu sei que muitas vezes as pessoas, elas se sentem muito seguras aqui nesta vida. Elas supõem, equivocadamente, que está tudo tranquilo com elas, que está tudo bem, porque elas são pessoas saudáveis, elas são pessoas prósperas, alegres, né? Até frequentam uma determinada igreja, ou seja lá qual for o templo religioso que ela vá. Então ela desfruta de bênçãos da graça comum, mas isso não significa que Deus está satisfeito com você. Pelo contrário, a Bíblia diz que você é um filho da ira. Então, a garantia que nós temos de que seremos poupados do inferno é quando nós de fato nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Cremos que Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Então, não podemos brincar de ser cristãos, brincarmos de ser crentes, nem brincarmos de ser ateus também. O Senhor Jesus, Ele precisa ser o seu Salvador, precisa ser o seu Senhor. Ele mesmo disse: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Onde estão os seus frutos? Você tem demonstrado os frutos dignos de arrependimento? O Senhor também disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, queridos, se nas nossas vidas não houver evidências de uma verdadeira conversão, o que nos espera é essa triste realidade, a realidade do inferno, a realidade de sermos banidos completamente da presença amorosa de Deus e experimentarmos a presença terrível da ira de Deus. Então, que você possa fugir para Deus e não fugir de Deus.
Mas para você que é cristão, saiba que aqueles que estão em Cristo não devem temer ao inferno. O inferno foi feito para o diabo, para os seus anjos, para os homens que não têm a Cristo, mas para aqueles que estão em Cristo, a realidade é completamente oposta. A Bíblia vai dizer que não há nada que possa nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós não podemos temer o final, não é, o juízo, o que vem depois, porque em Cristo, meus queridos, nós já estamos garantidos, sim. Nós já temos a vida eterna, é o que diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecimento da existência do inferno deve conduzir o crente verdadeiro, na verdade, ao trabalho. Huckman vai dizer assim: para nosso empreendimento missionário, a doutrina do inferno deveria nos impulsionar a um zelo e urgência maiores. Então, quanto mais a gente está biblicamente ciente da realidade do inferno, mais nosso coração deveria arder em zelo e urgência para pregar. Veja, queridos, se nós cremos de fato nesta realidade, cremos nas palavras de Cristo que nos alertou a respeito do inferno, como é que nós vamos nos calar, sabendo que, por exemplo, nossos parentes, aqueles mesmos que nós amamos, vão para esse lugar sofrer eternamente, nossos amigos e mais outras pessoas que nós também não conhecemos, mas que nós também nos solidarizamos, porque são seres humanos como nós, estão indo para este local terrível. Como não pregar, como não anunciar? Então, se de fato percebermos que todos os que morrem sem Cristo, quer estejam do nosso lado, quer estejam do outro lado do mundo, passarão a eternidade toda nesse local horrendo de sofrimento e punição, o nosso coração deveria se comover a pregar o Evangelho para que alguns deles fossem salvos. Nós sabemos que nem todos que a gente prega o Evangelho vão ser alcançados, mas para que os eleitos do Senhor sejam devidamente salvos. Também devemos pregar sobre o inferno. Isso aqui também é algo muito importante e serve para que a gente possa entender que a pregação do Evangelho, ela não deve ser adocicada, amenizada, abrandada. A gente não deve torná-la palatável às pessoas. Nossa missão é transmiti-la exatamente como nós a recebemos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Informarmos, alertarmos, advertirmos, admoestarmos as pessoas de que elas estão se encaminhando para esta realidade terrível. Como nós mencionamos aqui, queridos, durante todo o seu ministério, Cristo esteve alertando as pessoas a respeito da realidade do inferno. E isso deveria nos alertar, porque se Cristo considerou como sendo algo tão importante alertar as pessoas, nós também deveríamos ter isso como algo extremamente importante, urgente e necessário na nossa pregação. Cristo alertou os homens para que eles não viessem a cair nesse destino eterno, porque ele sabia o quão terrível o inferno é. Ele mesmo disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em outras palavras, temam a Deus, porque Ele pode enviar você para o inferno. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Então, nesse sentido, o medo do inferno é um forte incentivo para a conversão. Ouvindo uma palestra do pastor Augustus, ele falando sobre a questão do universalismo, e a questão do inferno, ele vai dizer uma coisa que eu achei interessante.
Às vezes as pessoas dizem, né, que a gente fica falando do inferno ao invés de falar do amor de Deus. Não, mas se você fala do amor de Deus, o amor de Deus não funciona, então ameace com o inferno. Antes essa pessoa vá para Deus por meio deste temor de ir para o inferno, do que ela vá fique sem saber da realidade do inferno e acabe se dirigindo ou sendo lançado lá. Então, o medo do inferno, queridos, se for o meio pelo qual a pessoa vai se aproximar de Deus, é melhor que seja assim do que ela ir para o inferno mesmo. Não é melhor que ela, pelo medo, se aproxime de Deus. Então, eu até já compartilhei com os irmãos que eu fui alcançado pelo Senhor lendo o livro de Apocalipse e com medo de ir para o inferno. E, claro, a princípio foi o que Deus usou para me alcançar, e depois eu conheci a Cristo e pude me maravilhar com as realidades em Cristo, com a salvação, com a nossa nova condição e tudo. Mas eu posso dizer sim que Deus usou justamente o temor do inferno para me aproximar dele. Então existem temas, queridos, e aí nós concluímos, existem temas nas Sagradas Escrituras que são dolorosos para nós falarmos. Falar sobre o inferno é um desses temas. Muitas pessoas, elas negam o inferno porque elas não conseguem conceber que aquelas pessoas que elas tanto amam vão para um local assim. Mas veja, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Se um homem morre sem Cristo, é sofrimento eterno. E por mais doloroso que isso seja, mas nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de anunciar, porque é justamente o anúncio que vai evitar que muitos sejam lançados no inferno. Então você percebe que o inferno faz parte da teologia bíblica, e o próprio Senhor Jesus repetidamente, juntamente com seus apóstolos, ensinaram a respeito dele. E eu gostaria de concluir então citando o bispo Riley, que ele diz assim a respeito do inferno: não há misericórdia alguma em ocultar dos homens o assunto a respeito do inferno. Por mais terrível e tremendo que seja o inferno, ele deve ser uma realidade fortemente inculcada sobre todos, como uma das grandiosas verdades do cristianismo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, com frequência o descreveu. Os servos de Deus hoje não devem sentir-se envergonhados de confessar a sua crença nesse assunto. Se não houvesse ilimitada misericórdia em Cristo para todos aqueles que nele creem, bem poderíamos nos esquivar desse temível tópico. Se não houvesse em Cristo tanta misericórdia para salvar aqueles que se arrependem, nós poderíamos nos esquivar desse tópico, mas não é o caso. Nós sabemos que nós temos a oportunidade, estamos no tempo, na era da graça, podemos pregar o Evangelho, pessoas vão se arrepender. Nós temos esta certeza que Satanás não pode mais impedir que o Evangelho chegue às nações. Pessoas são convertidas e alcançadas, basta você pregar o Evangelho. Então, que possamos aproveitar o privilégio que temos para pregar o Evangelho todo, incluindo o inferno, para que pessoas possam ser livres desta dura realidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.